Das pautas, né, do Supremo Tribunal Federal. A gente tem uma entrevista agora com Fernando Capano, que é doutor em Direito Constitucional e nos atende, então, para a gente continuar nessa toada. Doutor, muito obrigada por nos atender. Boa noite, feliz ano novo para o senhor. Aproveitando já esse resquício da minha conversa aqui com a Dora, queria começar te perguntando justamente isso. A gente tem agora, até que recente, a troca do presidente da corte, né, o ministro Edson Fachin. Será que a condução esse ano pode ser diferente para uma retirada de protagonismo ou isso não faz sentido na realidade de hoje do STF? Excelente. Bom, boa noite, feliz 2026, agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Eu acredito que, embora o ministro Edson Fachin, que está presidindo a corte, tenha aí uma iniciativa muito pertinente no sentido de acreditar que seria muito interessante que o Supremo adotasse aí, não só como instituição, mas também para os seus ministros, um código de ética, mas eu não acredito, sinceramente, que o Supremo Tribunal Federal vai sair de cena. Não acredito, sinceramente, que haverá qualquer tipo de possibilidade neste aspecto, porque, como bem ponderou a Dora antes da minha fala, a agenda do Supremo é realmente uma agenda em que tudo, absolutamente tudo, basicamente levado ao crivo da corte. Nós precisamos pensar que no design institucional que nós temos no âmbito da nossa Constituição, são vários os atores que podem acionar o Supremo diretamente. Partidos políticos, OAB, Procuradoria-Geral da República, Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal e, portanto, todas as matérias, tem sido assim nos últimos anos, em 2026 não tem por que ser diferente, todas as matérias acabam caindo sobre o crivo do Supremo Tribunal Federal e no ano como 2026, em que nós teremos aí eleições gerais, né, para os cargos mais robustos e mais importantes da nação, isso não tende a ser diferente. Nós teremos, portanto, um ano em que o protagonismo do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, será mais uma vez aquilo que nós assistiremos até o final deste ano, do ano 2026, eu tenho certeza absoluta. Eu vou aproveitar que a gente estava citando a Dora, inclusive, e voltar a chamá-la então para a conversa. Ela também vai fazer uma pergunta para o senhor. Dora, por favor. Boa noite, doutor Fernando. Aproveitando essa sua análise de que esse protagonismo todo, ele decorre do detalhamento. É tão detalhada a nossa Constituição que tudo acaba caindo ao crivo da justiça. Só que a nossa Constituição foi aprovada, ela vigora desde 88. E esse protagonismo não foi sempre assim, desse período de 88 para cá. Não havia isso é alguma coisa recente. Eu vou dizer até um protagonismo até exacerbado, em que o Supremo está no centro das controvérsias, né? Eu citava anteriormente aquele dito de que decisão da justiça não se discute, cumpre-se, e hoje o que mais se faz é discutir decisões da justiça. O que acontece, o que tem acontecido ultimamente, doutor Fernando, para que essa situação tenha chegado a esse ponto, que não sei se o senhor concorda, mas eu acho que denota um certo desequilíbrio entre os poderes? Olha, Dora, na verdade, mais uma vez, os seus comentários são muito pertinentes nessa perspectiva, porque você tem acompanhado como é que o Supremo Tribunal Federal evoluiu desde a Nova República, desde o advento da Constituição de 1988, que é basicamente, para este aspecto, a mesma Constituição que vigora hoje. Nós temos os mesmos atores, os mesmos personagens, mas, de fato, um Supremo Tribunal Federal e um Poder Judiciário, digamos assim, hiperatrofiado, né? Eu preciso relembrar, e talvez a Dora também vá me acompanhar, com essa memória, que nos anos 90 nós tínhamos a chamada Corte Moreira Alves. Moreira Alves era um ministro que foi presidente do Supremo da década de 80 para a década de 90, salvo melhor juízo, e era muito respeitado entre seus pares, e o período em que ele esteve com o papel preponderante na corte lá nos anos 90, em especial no início dos anos 90, era a chamada Corte Moreira Alves, em que se adotava um comportamento de autorrestrição.
muito provavelmente era capaz que todos nós trombássemos com o ministro nas ruas e nós sequer soubéssemos que ele era um ministro do Supremo Tribunal Federal. Era assim com o ministro Moreira Alves, era assim com o ministro Maurício Correia, era assim com o ministro Carlos Veloso, era assim com o ministro Sepúlveda Pertence e assim sucessivamente. Hoje, eu costumo brincar, nós temos aí, muito provavelmente, por parte da população brasileira, por parte da opinião pública, né, nós temos muito provavelmente um conhecimento muito mais aprofundado de quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e nós não sabemos, por exemplo, quem são os 11 jogadores titulares da Seleção Brasileira de Futebol. Vejamos que os papéis, eles se inverteram e, a meu juízo, isso começou a ocorrer especialmente a partir do julgamento da ação do Mensalão, né? A ação do Mensalão foi, a meu juízo, um divisor de águas e dali para diante o Supremo em especial passou a ocupar um locus de poder que ele não deixou mais e esse papel tem se exacerbado, tem se hiperatrofiado, como eu estou falando, especialmente no exercício monocrático de jurisdição, o que significa dizer, em palavras mais simples, que nós temos aí um ministro com mais poder do que todo o Congresso Nacional e do que a presidência da República, que quer queira ou quer não, gostemos ou não de quem está ocupando a presidência da República, é o sujeito que chegou lá porque está alicerçado com 60 milhões de votos, aproximadamente. A mesma lógica vale para quem está lá no Congresso Nacional como deputado ou como senador. Pois bem, esses atores que acessam diretamente o Supremo começaram a aprender que basta convencer um único ministro para a gente mudar os rumos dessa nação, na lógica do exercício monocrático de poder, e isso tem se repetido de maneira muito frequente, e não me parece que o Supremo Tribunal Federal vai adotar esse comportamento de autorrestrição que tinha lá na Corte Moreira Alves, como eu disse, na década de 80, década de 90. Estamos conversando com o doutor em Direito Constitucional, Fernando Capano. Doutor, o senhor citou, nós temos 11 ministros, atualmente faltando um, né? A gente tem o indicado do presidente Lula, Jorge Messias, que ainda não passou ali pelo crivo do Congresso para ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso. Começar o ano, então, com um a menos, né? Já uma decisão que está se arrastando e parece que ainda vai levar mais um tempinho. Pode fazer alguma diferença em julgamentos importantes que a gente deve ter para esse ano, como o caso Marielle, ainda trama golpista, entre outros que devem entrar na pauta? Eu acredito que sim, embora talvez essa vaga não permaneça muito tempo aí sem ser ocupada. Me parece que talvez o ministro Messias tenha o seu nome, né, sobre o crivo do Senado Federal já no início da retomada do expediente do ano judiciário, em especial, mas quero crer que sim, para alguns casos, né, até porque hoje em dia, como nós temos aí um crivo, uma análise não só jurídica, mas também jurídico-política, né? Nós temos aí vários ministros que, até de maneira bem intencionada, prestando relevantíssimos serviços aí para a nossa democracia, impõem a sua visão de mundo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sabedores de que, obviamente, tem aí um poder muito robusto, muito relevante hoje neste cenário de conformação de poder na nação. E é claro que o julgamento, por exemplo, envolvendo a trama golpista, vamos imaginar que um desses núcleos seja objeto do crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, do pleno do Supremo Tribunal Federal, o que pode acontecer se houver processamento dos embargos infringentes. Não houve até agora para os demais núcleos, o 1 e o 2, mas possivelmente pode haver isso para os demais núcleos, né? Se isso efetivamente acontecer, a falta de um ministro, né, especialmente um ministro que tem a característica do ministro Messias, pode eventualmente desequilibrar o julgamento, tanto para um lado como para outro, e eu estou citando o exemplo da trama golpista, mas isso vale, obviamente, para o crivo que se faz sobre o caso Marielle, para o crivo que se fará sobre o caso das emendas ali no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso vale, obviamente, uma série de matérias que podem vir à pauta agora em 2026, especialmente porque, como eu disse, nós teremos aí, e a Dora também falou sobre isso, nós teremos aí um ano de eleições gerais e, embora
a penúltima palavra, e uma palavra muito robusta, seja dada pelo TSE, algumas matérias poderão desaguar no Supremo Tribunal Federal, algumas matérias eleitorais poderão ser objeto de juízo, de análise por parte do Supremo, e isso, obviamente, tende a essa falta dessa cadeira, se ela permanecer ao longo dos próximos meses, tende a realmente causar uma repercussão bastante grande e bastante aprofundada no crivo que faz o Supremo, nessa lógica de que tudo, absolutamente tudo, das coisas mais importantes para as coisas menos importantes, acaba hoje no Supremo Tribunal Federal, que para nós está funcionando como a terceira Câmara da República. Decidimos lá no âmbito do Congresso Nacional, fazemos uma escolha política no âmbito do Poder Executivo, que implementa políticas públicas, mas tudo acaba na terceira Câmara da República, que hoje é o Supremo Tribunal Federal. Dora, de novo, por favor. Sim, eu quero, doutor Fernando, olha só que interessante. Quando o senhor localiza o marco no mensalão, o senhor localiza num momento de grande repercussão. Um caso criminal de grande repercussão, envolvendo o partido que estava no poder, né? Também o partido que estava no poder, porque não foi só o PT que dançou ali, mas a cúpula do partido que estava no poder foi ali dizimada. Muito bem, só que a composição já mudou. Se eu não estou enganada, só o ministro Gilmar Mendes, daquele julgamento, é que permanece na corte. Ora, se o marco é mensalão, mas a composição foi toda alterada, então a questão não é do caso, né? É esse protagonismo, eu acho que o protagonismo é até uma palavra muito leve, mas vamos chamar de protagonismo que fica melhor, vai. O que acontece que, de repente, os ministros, quer dizer, muda a composição e, no entanto, isso só vai aumentando. Eu vou chamar de exibicionismo. Pronto, chamei. Pronto, falei. Ao que se deve mesmo? Vamos fazer uma análise mais profunda sobre isso. Pois é, Dora, essa é uma questão realmente bastante pertinente. Eu acabei localizando isso lá no bojo do juízo de valor que se fez sobre esse escândalo do mensalão naquela ocasião, em que, de fato, a corte estava composta por outros ministros, salvo talvez o ministro Gilmar, é verdade. Alguns saíram, outros foram aposentados, né? Mas a questão que se coloca é exatamente essa. Até aquele momento, não se tinha ideia no ambiente de poder do próprio Supremo Tribunal Federal que os ministros tinham a capacidade de ocupar com tamanha profundidade e com tamanha capacidade de exercício de poder as grandes pautas, as grandes questões da nação. Eu, por exemplo, sou um crítico contumaz dessa competência originária que tem o Supremo para fazer juízo de valor sobre certos casos penais. Não há nenhuma corte constitucional no mundo que é, ao mesmo tempo, corte constitucional, cúpula do Poder Judiciário e instância penal originária, né? Tudo bem, foi idealizado lá em 1988, foi consolidado, melhor dizendo, lá em 1988, mas o legislador originário lá de 88 não previu, obviamente, que nós estaríamos diante aí de uma certa disfuncionalidade no exercício desse locus de poder. E, Dora, você é uma pessoa muito mais experiente do que eu, especialmente porque viveu tantos e tantos anos aí em Brasília. Você sabe que locus de poder, espaços de poder jamais ficam vazios, eles são ocupados e daí para diante, ainda que estejamos diante de outros personagens, ainda que estejamos diante de outros ministros, do meu ponto de vista, da ação penal do mensalão para cá, o Supremo acabou adquirindo uma consciência, não só institucional, mas uma consciência localizada nos ministros de que aquele exercício de poder jurisdicional que eles tinham podia ser exercido, podia ser implementado, podia ser trazido ao palco primeiro da nação de uma maneira que até então não tinha sido utilizada, porque, insisto mais uma vez, pegando aí a Corte Moreira Alves, a lógica do Supremo era até então
mais ou menos adotar esse comportamento de autorrestrição, deixando que as grandes questões políticas, as grandes questões da nação fossem dirimidas, fossem conduzidas no âmbito do Poder Executivo e no âmbito do Poder Legislativo. Houve uma mudança daí para diante e, independentemente de quem está com o poder da caneta, se ocupou esse locus e daí para diante essa hipertrofia do Poder Judiciário, até numa lógica de invasão, sim, de competências, e de novo, pronto, falei também, né, a palavra invasão é uma palavra meio complexa, porque não é o caso, o Supremo Tribunal Federal age a partir da Constituição, a partir dos poderes que a própria Constituição lhe deu, mas há sim uma invasão, a meu juízo, né, e eu escrevi isso inclusive na minha própria tese de doutorado, há sim uma invasão de competências de munos, né? Você acabou de dizer, e você tem toda a razão nesse aspecto, né? Que o Supremo Tribunal Federal, na maior parte das vezes, dá a última palavra sobre certas questões. Pois é, sobre certas questões no crivo da moldura da Constituição. Agora, a partir do momento em que no Supremo Tribunal Federal se faz escolhas que são essencialmente políticas, implementadoras de visão de mundo, nós não temos aí um exercício, digamos assim, correto, como foi pensado lá em 1988 pelo poder constituinte originário, aquele que fez o nosso pacto social. E para desocupar esse locus de poder, nós vamos precisar aí de uma maturidade institucional que muito provavelmente nós não teremos em 2026 numa sociedade fraturada como a gente vive hoje.